Parecia uma menina pedindo socorro por estar sendo perseguida há meses, tendo a integridade física sendo ameaçada. O cara tentou destruir a reputação dela. E a gente sabe que o psicológico e o emocional já são destruídos independente de qualquer coisa. Independente se o físico da pessoa não tenha sido tocado. A gente sabe que a cabeça, né? E tudo isso porque ela rejeitou o cara. E pelo que ela conta, eles não tinham relacionamento, eles não se conheciam fisicamente. Eles chegaram a conversar, fazer negócios na internet, só que aí ele botou na cabeça dele de que se ela não pode ser dele, não vai ser de mais ninguém. É aquele tipo de energia. O que dizer sobre esse caso? Esse vídeo vai ser uma bagunça e eu espero que vocês tentem, pelo menos tentem me entender. Eu já estive no lugar do perseguidor. Não é algo que eu me orgulho. Ao contrário, é algo que eu sinto muita vergonha, dá até, tipo, vergonha alheia, sabe? Um peso, culpa quando eu falo dessas coisas assim. É difícil admitir, só que faz parte, né, de você admitir que você é o problema pra você começar a lidar melhor com isso. E não, eu não vou tentar justificar, porque não tem justificativa você tentar se destruir ou destruir alguém, no caso desse cara, porque a pessoa te rejeitou, só porque você tem transtorno, algum trauma que faz você agir dessa forma impulsiva. O que eu quero fazer nesse vídeo é tentar, tipo, explicar o que pode, pelo menos assim, no meu ponto de vista e pessoas como eu, de que acontece na cabeça, tipo, motivações, porque alguém faz isso, entende? Só que assim, não sei o que se passa na cabeça dessa pessoa específica. Eu não leio pensamentos por Wi-Fi, nem fisicamente. Então, vai ser tipo por achismo mesmo. Vai ser um vídeo inútil se a gente for pensar bem. Ou não, porque vocês vão entender. É só me escutar. E se caso você tiver azar de trombar com alguém desprezível assim, que fique nesse ciclo de autodestruição e destruição só porque não quer que você abandone, pode te ajudar. Isso pode ser duas coisas, ou um comportamento border, ou um comportamento sociopata. Eu não tô diagnosticando ninguém, até porque não tem como você fazer isso em conversas de WhatsApp. Eu não sou ninguém pra pelo menos diagnosticar alguém, por isso que eu tô colocando comportamento, porque de alguma forma se encaixa. Existem pessoas no mundo que têm um vazio enorme dentro delas. E eu sempre falo que borders são como fantasmas presos dentro de uma casa abandonada. E aí quando alguém vivo entra, o border começa a assombrar essa pessoa e não larga, porque essa pessoa é a coisa mais próxima da vida que a gente tem. Inclusive eu queria fazer um álbum só sobre isso, mas como eu não tenho dinheiro, talvez, quem sabe no futuro, né? Mas eu tenho uma música bem nesse tema. Por isso eu falo que é tipo um encosto, por causa que se você sai da vida da pessoa, a vida da pessoa meio que acaba, tipo, você vira a motivação da pessoa. E quando a pessoa começa a fazer um monte de merda pra tentar evitar que você abandone, ela tá tentando se salvar. É um negócio egoísta, é sobre ela não ser abandonada do que você, tipo... Por isso que muita gente dá motivo ainda mais pra ser abandonado nisso, porque a pessoa ela não consegue pensar na perspectiva da outra pessoa, porque é um negócio egoísta, é um negócio impulsivo, é um negócio besta. Tem um adendo sobre isso. Nem todo mundo que tem um transtorno ou tem comportamentos, porque tem como você ter um comportamento de um transtorno, mas não ter ele em si, mas nem todo mundo que tem isso age de uma mesma forma. Cada pessoa reage de uma forma diferente a um transtorno ou uma doença. Eu coloco depressão como exemplo. Muitas pessoas com depressão só ficam, tipo, paradas na vida, apodrecendo aos poucos. Mas tem gente que reage com agressividade, sabe? Fica com muita raiva. Não é todo mundo, entende? Cada um, cada um. O negócio do borderline é que tem pessoas que se atacam e tem pessoas que acabam atacando outras pessoas. E quando a gente fala sobre isso, muitos borders eles aparecem pra dizer que não, que nenhum border ele ataca as outras pessoas. Tipo, só que é complicado. Primeiro que é complicado você ouvir da pessoa quando a pessoa fala assim, ah, mas eu não sou assim. Porque
É difícil você ouvir o que uma pessoa surtada tem a dizer sobre os próprios surtos, porque muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer o que elas fazem nos surtos delas. Mas sim, a maior parte dos borders, eles têm uma fama de voltar o próprio desespero para si mesmo, de se cortar, de até procurar drogas, de até viver um estilo de vida meio complicado, sabe? Cheio de impulsividade, até fazer sexo com pessoas estranhas ali, pra não ouvir os próprios ecos da cabeça vazia, sabe? Tipo, tentar se preencher com alguma coisa. E sempre é alguma coisa destrutiva. Mas sim, tem borders que atacam outras pessoas, de tipo xingar, humilhar, até criar mentiras pra evitar que a pessoa encontre outra pessoa, sabe? Tipo, matar a reputação de alguém. Só que o que diferencia de outros transtornos é que borders não fazem isso pra ferir de fato a pessoa. Não tem um fator de, sei lá, maldade, de prazer na dor, entende? Fazem isso numa, que nem eu disse, pra evitar que a pessoa abandone. E eu sei, é idiota, tipo, faz literalmente no desespero, no surto, entende? Porque se você for pensar, tudo isso dá mais uma motivação pra pessoa ir embora. Só que tem algumas pessoas, porque isso é abusivo. É tipo aquela coisa de pegar um pássaro, cortar as asas, colocar dentro de uma gaiola, fechar as janelas e começar a mentir sobre a profundidade do céu pra evitar que o pássaro queira a liberdade. Dificilmente tem esse ataque físico, sabe? É mais psicológico. Mesmo que não tenha ataque contra outra pessoa. Porque, como eu disse, a maior parte tem essa fama de só se auto-atacar, se autodestruir. Ainda cria um relacionamento abusivo, sabe? Esquece essa coisa de que pessoas com borderline são pessoas frágeis e tal. Quando você tá preso em relacionamento com uma pessoa com borderline, e a pessoa começa, tipo, criar em você essa urgência de se caso você deixar a pessoa, se você não dá atenção pra pessoa quando ela pede, ela pode acabar se machucando. Isso cria um terror psicológico, sim, porque você vai acabar ficando presa, ainda mais se você, tipo, se eu deixar essa pessoa, ela vai acabar cometendo um sinto muito. Isso é muito abusivo. Sobre esse caso, o que eu vejo é que era uma menina bonita, sendo bonita na internet, não fazendo nada além de mostrar a própria beleza, sabe? Entregar a beleza. E aí, de repente, um cara encontrou ela e como é que explica como algumas pessoas funcionam? Tem borderlines que precisa criar uma ligação emocional para poder se prender na pessoa. Mas tem muita gente por aí que não precisa. E tipo, eu já falo assim pros incels aí que ficam criando essa coisa de mas deu razão, tipo, deu algum motivo pra pessoa agir dessa forma. Não. Até os exemplos da questão da Ana Hickman, que até hoje tem gente que acredita que o maluco lá tinha algum tipo de relacionamento pra criar uma justificativa de por que ele foi tão longe. Tem pessoas que não precisam disso. Tem pessoas que se apaixonam pela ideia que a pessoa é, entende? Como é que eu explico isso? Antes de entrar nisso, eu só quero deixar bem claro de que uma pessoa, ela não tem que te dar alguma coisa só porque você quer, entende? As pessoas não são obrigadas a corresponder a você. Tipo, só porque você volta a existência sua pra alguém, a pessoa... Tipo, só porque a pessoa tá se expondo na internet, não quer dizer que a existência dela ali é por sua causa, independente se ela lucra com isso ou não. Isso que eu queria que alguns incels entendessem, que não é porque eles desejam alguém que a pessoa é obrigada a desejar de volta. O mundo não gira em torno de ninguém, e quando a gente... É o que eu sempre digo, né? Quando a gente nasce, não tem uma... Tipo, não vem junto com a gente uma promessa de que a gente vai conquistar, que a gente vai ganhar alguma coisa só por estar nesse planeta, entende? Não tem aquela coisa da alma gêmea que quando você nasce já tem uma outra pessoa destinada a acabar com você. A gente nasce sozinho. Se a gente for ver o destino, a gente é destinado a morrer. Todo mundo é destinado a morrer sozinho. Então, tirem isso da cabeça de que tem que ter maturidade de entender que um jogo de duas pessoas jogam, só que ninguém é obrigado a jogar com você. Você tem que conquistar. Aí a palavra conquistar faz sentido. Você precisa conquistar o outro lado. Ai, minha orelha. Se você teve o azar de cair em algum tipo de relacionamento com uma pessoa assim, com comportamento border ou sendo border de verdade, eu digo que a culpa não é sua. As pessoas assim, como eu disse, são vazias e estão procurando alguém, um oráculo para chamar de seu, para dar uma motivação para a vida delas. Eu sei que é maluco pensar nessa possibilidade,
Mas talvez esse cara não saiba nada sobre ela, não saiba sobre os sentimentos dela, sobre histórias profundas dela. Talvez o cara da padaria saiba mais sobre ela do que ele. E mesmo assim ele criou isso porque simplesmente ela deu atenção pra ele. Ela foi a pessoa que foi tipo a pessoa viva, sabe? O raio de luz que entrou na casa vazia dele. E aí que tá. É como se algumas pessoas se apaixonassem pela fantasia que algumas pessoas são do que a pessoa em si. Tipo, a pessoa não precisa dar motivo, a pessoa não precisa ser presente na vida de alguém. Só da pessoa existir, só da pessoa, tipo, aparecer na vida. As mariposas aqui. Só de aparecer na vida da pessoa já é o suficiente. Que é tipo, aí idealiza a pessoa. Eu falo isso como, assim, eu mesma sei sobre isso. Tipo, você acordar e já dar um oi pra pessoa. A primeira coisa que você faz é isso. Aí você já checa as redes sociais da pessoa, se a pessoa... E aí você fica o dia todo pensando na pessoa, imaginando coisa, e fica aquilo. E aí quando a pessoa, ela não te dá nada, tipo, em troca, é como se fosse um balde de água fria. Só que se pensar, quem construiu todo esse castelinho na sua cabeça é você mesmo. É você ali que tá, tipo, alimentando umas expectativas baseadas em nada. E aí, o balde de água fria, nesse incêndio todo que a gente cria na nossa cabeça, é a realidade. É isso. E o problema é a pessoa não aceitar isso, não querer aceitar de que isso não é real, de que é simplesmente você pegando uma idealização para tentar preencher esse vazio e não aceitar de que isso não é real. E aí dói, entende? Dói porque é como se você estivesse caindo, você tivesse... Antes você estava nas nuvens e agora você acha que caiu no chão, mas na verdade você estava no chão o tempo todo, você só acordou. E tem pessoas que simplesmente não aceitam acordar. E aí elas vão começar a criar um monte de motivo para poder alimentar essa motivação. Ou vai começar a lutar para poder manter isso. E aí que vem a violência. Ou a violência contra si próprio, como se fosse punição. Ou para tentar punir outra pessoa através de punir a si mesmo. Tipo, você me abandonou e eu tô me cortando. Tipo, presta atenção em mim, vê que você me abandonar tá fazendo eu me machucar. E tipo, não é nesse sentido de... É manipulativo, mas não é no sentido de pensado, tipo, calculado. Não, é meio que... É impossível, é de dentro pra fora. Só quem tem essas urgências vai entender como é que é. E tem gente que vai meio que pra cima da pessoa. E aí que tá, como é que isso funciona? Você tem que entender a mecânica da bosta pra entender como é que é. Tipo, quando você ameaça alguém, você fala, ó, eu vou te encontrar lá fora. Você meio que nem um meme, você faz meio que, tipo, falar, alugou um triplex na cabeça da pessoa, é isso. A pessoa vai pensar em você, ela vai pensar, meu Deus, essa pessoa vai me pegar. Aí você pensa na pessoa, você fica lá pensando. Quando você for encontrar outra pessoa, você vai ficar pensando na pessoa que te ameaçou. É um jeito de você fazer a pessoa não esquecer de você, a pensar sobre você o tempo todo. É algo negativo, porque basicamente ele tá dando um motivo pra ela odiar ele. Só que, como eu disse, não é algo inteligente. Tipo, por que que eu tô explicando isso? Provavelmente você vai estar pensando, né? Como é que eu tenho a capacidade de analisar isso? Porque eu já fiz tratamento, eu já fiz terapia, eu já tomei remédio, eu já passei dessa fase. Então, no meu caso, tipo, tá controlado, eu acho. Eu ainda não passei por um gatilho pra ver se eu realmente sou a prova de fogo. Só que quando você passa por terapia essas coisas, quando você começa a pensar nos próprios atos, você começa a se questionar. E aí você começa a ver as merdas que você fez no passado. E aquelas coisas assim, tipo, eu fico feliz que algumas pessoas elas não entendam o quão poderoso isso pode ser na vida de alguém, porque que bom que você não entende. Porque é extremamente autodestrutivo. Quando você rejeita alguém assim, você tá literalmente matando uma fantasia que a pessoa criou dentro de si com a realidade. E você acaba matando a pessoa por dentro. Você acaba arrancando isso e criando um vazio. Acho que você já entendeu essa ideia, né? Porque sem essa fantasia é como se sobrasse um nada, sabe? Tipo um vazio. E aí a pessoa tem que lidar consigo mesma, tem que lidar com quem é. E tipo, muitas vezes é como se a ideia que sobrasse é que a gente fosse pessoas vazias, sem talento, ai meu Deus, sem alguma outra coisa pra poder
oferecer pro mundo. E é complicado você se encontrar, entende? Tipo, sabe o poder de poder trabalhar por você mesmo? De ter um projeto só seu, de ter uma coisa sua. É difícil, entende? Normalmente a gente procura isso em outra pessoa. Isso é errado e tal, só que como eu disse, não é algo que, tipo, a gente escolhe. Isso é um... Ou como eu disse, é um transtorno, é o comportamento que faz parte de um transtorno, mas como eu disse, nem todo mundo precisa ter um transtorno para poder apresentar um comportamento. É que nem a coisa narcisista. Muita gente hoje em dia tem comportamento narcisista, mas não chega a ser. Ou não sei, né? Quem sou eu para diagnosticar as pessoas? Eu só sou uma estudante. No primeiro ano ainda. Quando acontece casos assim e alguém fica comentando, mas quem mandou a pessoa provocar e tal? Tipo, achando que talvez só por ter dado atenção. Tem gente que pensa assim, só por ter dado atenção foi uma faísca. Só que não é assim. Porque, como eu disse, a pessoa, todo mundo tem que ter maturidade, um pouquinho de maturidade. De entender que as pessoas não são, no mínimo, não são obrigadas. E até entender que mesmo que se tivesse acontecido uma coisa, porque nesse caso eu realmente acredito que não. Do jeito que ele se expressa, eu realmente acredito que não. Mas se caso, e a pessoa no meio da coisa ali decide que não quer mais, é direito, entendeu? A gente tem que ter, sim, maturidade de entender os limites de cada pessoa. E eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Eu já fiquei debaixo de chuva, grudada numa janela, e me tacando contra a janela, me machucando, porque uma pessoa não queria me deixar entrar. Como eu disse, na cabeça assim da gente, é como se cada não fosse uma facada. E para algumas pessoas isso é violência, tipo, dizer não pra pessoa é violência e ela responde com violência, tipo, pra se defender. Só que como eu disse, é algo egoísta, é algo sobre só a gente mesmo do que a outra pessoa. Porque se a gente pensa na outra pessoa, a gente sente vergonha, a gente sente que tá machucando a outra pessoa, sendo que ela não quer, ela não tá ganhando nada com isso. É sobre autopreservação. Pessoas normais podem até sofrer quando levam fora. Só que normalmente as pessoas o quê? Elas podem até insistir, tentar conversar, mas no momento que elas percebem que a porta tá fechada, elas seguem a vida delas, sabe? Elas dão um jeito ou ficam chorando no cantinho delas. Por quê? Porque as pessoas elas não vão se humilhar. Elas têm um mínimo de dignidade. Agora, uma pessoa com borderline, um comportamento borderline, não existe essa dignidade. Existe uma guerra para tentar se salvar nessa perspectiva de que eu sou os olhos da outra pessoa. Você ficar o seu dia todo se dedicando a uma pessoa só, ou se dedicando a conseguir a atenção da pessoa, nunca vai ser algo normal. E não deve ser romantizado. Porque eu vejo que tem gente que romantiza, tipo, o narcisismo é romantizado, a ideia de que uma outra pessoa tem que se dedicar a sua vida a você. Isso não é legal, isso não é saudável. O que ela fez, agora voltando pro caso, o que ela fez? Ela denunciou ele. Ela tentou denunciar pra polícia, só que a polícia não fez praticamente nada. Então ela foi e levou o caso pra internet, sabe? Tipo, abriu. E tudo na internet, a gente faz o quê? A justiça daquele tipo, né? Que pode simplesmente ser injusta. De ir até a pessoa e fazer pressão contra ela. E aí esse cara viu e ele sentiu toda a pressão. Não toda, né? Mas sentiu aí uma pressão nas costas dele, viu que a vida dele, tá tentando destruir a vida dela, só que agora é a vida dele que pode ser destruída. Ele tentou destruir a reputação dela, agora a reputação dele tá em jogo. E ele caiu na real. E aí que tá o talento. Pessoas com borderlines não são doidinhas. Elas são esquisos num sentido... na gíria da palavra, porque agora tem a palavra esquizo, né? Que eles falam até que tem a coleção de esquizo na internet. Sendo que esquizo é um transtorno real, é uma outra coisa, entende? E... é diferente, tá, gente? Só que no sentido de que a pessoa, ela vive tipo numa corda bamba. Às vezes ela tá surtada, mas ela cai na real, ela percebe. Quando a realidade vem, a gente começa a perceber as merdas que a gente fez. Porque a gente consegue entender sim as coisas. Só quando a gente tá surtando, quando a gente tá fora de si, ou quando a gente tá obcecado por alguma coisa, que as coisas começam a flutuar. Então, sim, ele tem capacidade total de entender as consequências dos atos dele. E o que aconteceu com ele é sim uma lição. Não sei se ele vai aprender. E o que ele fez? Ele agiu como vítima clássico, muito clássico. Porque, como eu disse, a pessoa se torna vítima da própria ilusão.
E é muito comum quando as coisas começam a retornar, a pessoa se faça como vítima, porque quando você faz uma merda e aquilo volta pra você, você tem duas escolhas. Ou você toma aquilo, tipo, toma aquilo na cara e percebe a merda que você fez e, tipo, você abaixa a cabeça, se vergonha. Ou você se faz de vítima. Ou você, tipo, que muita gente fala, tipo, ah, mas eu só fiz isso porque você me machucou, porque você fez isso comigo, que nem ele fala nas mensagens, tipo, você me fez uma pessoa miserável. Entende? Isso. Ou você escuta a razão, ou você escuta seus próprios transtornos. E o que alimenta o transtorno é você ficar preso em círculos nele. E pra você sair disso é muita terapia, é complicado. E até deixo um recado pra ele, se ele caso ver esse vídeo. Se você tá tão mal assim, se você tá tão cheio aí de impulsividade, se interna. Vai lá na CAPS, pede socorro, fala que você tá tendo pensamentos ruins de fazer merda, essas coisas, e pede um tempinho da sociedade, uma sala branca. Ela não te deve nada, e você precisa aceitar isso. As noites que você passou acordado, as fantasias que você viveu, o amor platônico, isso só aconteceu na sua cabeça. E ela não é obrigação dela de fazer isso se tornar real, tipo, porque não é real. Até digo pra ela pra não perdoar ele, por causa que é uma pessoa que conseguiu pegar palavras vagas que ela deixava e cultuar dentro da cabeça dele uma fantasia. Então, se ela perdoasse ele, sabe, esse feito de perdão poderia sim ser usado como uma nova faísca para uma nova onda. E ele tem que, ele tem que botar na cabeça dele de que se ele é doentinho, não é obrigação dela de curar ele. Se ele tá em perigo, não é obrigação dela de salvar ele. É obrigação dele de cair na real, perceber que tem um problema, perceber que tá preso na própria loucura dele e de procurar ajuda. Ele tem que fazer um esforço de entender que tudo que ele fez deu uma motivação dela de não querer ele. Tipo, toda vez que ele atacava ela, ele cavava um limbo entre ele e ela, que ficou maior, maior, maior. Agora não tem nada que faça ela querer ficar perto dele. Ele fez isso, sabe? Ele não só criou uma ilusão, como ele criou a destruição e ele deu motivos pra ela. E eu sei que é difícil entender isso. E eu sei que não tem uma escolha totalmente clara pra fazer essas merdas. Que não há uma razão, 100% uma razão ali. Só que as pessoas têm que entender que as outras pessoas, elas não têm que pagar por isso. Tipo, muita gente nesse negócio de vitimismo, de achar que os outros têm que entender. Tipo, ah, eu tenho um probleminha e tal. As outras pessoas não têm que entender porque elas não são... Elas não trabalham com saúde, tipo, elas não são profissionais, elas não são psicólogos, elas não são psiquiatras. Tipo, não é obrigação, não é trabalho delas, não é trabalho de ninguém, né, além do seu, de encontrar um profissional pra cuidar de você. Porque ela não tem culpa de nada, não foi ela que criou seus traumas, não foi ela que criou você, não foi ela que buscou e te levou pra onde tudo isso teve uma... Porque tudo tem uma origem, sabe? A gente não, tipo, sai assim da barriga da nossa mãe, não. Vai passando um monte de coisa na infância ou na escola que faz a gente se tornar essas pessoas assim, sabe? Esses zumbis aí. E se não foi ela que causou isso, não é culpa dela, entende? Não, ela não provocou e nem nada. Pra pessoas que caem nessa armadilha de conhecer alguém assim e a outra pessoa grudar, eu não sei, tipo, falar exatamente o que fazer, porque depende de caso em caso. Se caso você tem relacionamento com a pessoa, você tem que insistir pra outra pessoa procurar ajuda. Mesmo que ela não esteja fazendo algo de mal com você. Se você vê que a pessoa tá se prejudicando, já é o motivo de você pedir pra pessoa procurar ajuda. E se caso a pessoa tá te prejudicando, você tem que botar na balança se vale a pena você tentar ajudar essa pessoa ou não. Porque no final... Se você não causou nenhum mal a essa pessoa, tipo um mal real, não é sua obrigação de fazer nada. E aí você tem que colocar, tipo, será que eu devo ajudar essa pessoa? Ou será que eu tô perdendo demais? E aí você tem que dar um jeito de sair daquilo, porque o estrago emocional em você pode ser enorme. Tipo, entra uma pessoa machucada e sai duas. Não use a adoração de uma pessoa com border pra tentar encher o próprio ego, porque como eu disse, hoje em dia na internet tem essa coisa de abraçar o comportamento narcisista. Não faça isso, você tá machucando uma outra pessoa.
Agora, no caso de que você não tem uma ligação com outra pessoa começar a agir dessa forma, eu nem sei o que falar, só tenta afastar a pessoa de você e fica torcendo pra pessoa encontrar outra alma viva pra poder assombrar. Mas também tem sim a possibilidade desse cara não ter algum problema, dele ser, tipo, o comportamento sociopata, de estar fazendo isso tudo por diversão. Porque tem sim pessoas na internet que fazem, tipo, esse tipo de merda, até criam personagens e tal, e ficam lá farmando o sofrimento da outra pessoa. Só que a forma com que ele se dedicou a isso, tipo, meses perseguindo, pra mim parece que realmente tem algo mais pessoal nessa história, entende? Mas enfim, é isso, tá, que eu tenho a dizer. Eu não sou maluca, tá? Não me julguem, tá? Eu estou evoluindo como pessoa. Tô tentando lidar melhor com meus traumas e com as merdas que eu fiz no passado. E é isso, né, gente? Eu não sou a única no mundo, então